Capítulo 7. Intervencionismo ingênuo. Considere essa necessidade de fazer algo com a ajuda de um exemplo ilustrativo. Na década de 1930, 389 crianças foram submetidas à avaliação de médicos da cidade de Nova York. Recomendou-se adenoamigdalectomia a 174 delas. As 215 restantes foram novamente examinadas e 99 foram encaminhadas à cirurgia. Quando as 116 crianças restantes foram examinadas por um terceiro grupo de médicos, 52 foram recomendadas à cirurgia. Para você ter ideia da relação entre os benefícios e os riscos dessa conduta, observe-se que há morbidade entre 2 a 4% dos casos. Isso hoje, naquela época, os riscos eram muito maiores. E que 1 em cada 15.000 pacientes morre nesse tipo de cirurgia. Essa história nos permite testemunhar a probabilidade de homicídio em ação. Toda criança que passa por uma operação desnecessária tem um encurtamento de sua expectativa de vida. O exemplo não só nos dá uma ideia do dano causado por aqueles que intervêm, como também ilustra a falta de consciência da necessidade de procurar um ponto de equilíbrio entre benefícios e danos. Chamaremos essa vontade de ajudar de intervencionismo ingênuo. Em seguida, analisaremos seus custos. Intervenção e iatrogenia. No caso das adenoamigdalectomias, o dano às crianças submetidas à cirurgia desnecessária está relacionado com o alardeado ganho para algumas outras. O nome para esse prejuízo líquido, os danos, geralmente ocultos ou retardados, de um tratamento que excedem os benefícios, é iatrogenia, literalmente causada pelo curador. Iatros significa curador em grego. Proporemos no capítulo 21 que cada vez que você visitar um médico e começar um tratamento, incorrerá no risco de sofrer desses mesmos danos médicos, que devem ser analisados da maneira como analisamos outras trocas. Os benefícios probabilísticos menos os custos probabilísticos. Para um exemplo clássico de iatrogenia, considere a morte de George Washington, em dezembro de 1799. Temos provas suficientes de que os médicos ajudaram muito, ou pelo menos apressaram sua morte, graças ao tratamento padrão naquela época, que incluía sangria, entre 2,27 e 4 litros de sangue. Ora, esses riscos de danos causados pelo curador podem passar tão desapercebidos que, dependendo de como possa ser responsabilizada, até a invenção da penicilina, a médica tinha um saldo amplamente negativo. Ir ao médico aumentava suas chances de morrer, mas é bastante revelador que a iatrogenia médica parece ter aumentado ao longo do tempo, juntamente com o conhecimento, para atingir seu auge em algum momento no fim do século XIX. Obrigado, modernidade! O progresso científico, o nascimento da clínica e sua substituição pelos remédios caseiros é que fizeram com que as taxas de mortalidade disparassem, principalmente em decorrência do que então foi denominado febre hospitalar. Leibniz havia apelidado os hospitais de seminaria mortis, canteiros da morte. As evidências do aumento nas taxas de mortalidade se tornaram ainda mais fortes, uma vez que todas as vítimas estavam agora reunidas em um só lugar. As pessoas que estavam morrendo nessas instituições teriam sobrevivido fora delas. O célebre e negligenciado médico austro-húngaro Ignaz Semmelweis observou que mais mulheres morriam ao dar à luz em hospitais do que nas ruas. Ele classificou os médicos de bando de criminosos, e eram mesmo. Os médicos que continuavam matando pacientes não conseguiam aceitar os argumentos de Semmelweis ou agir diante deles, uma vez que ele não tinha qualquer teoria que sustentasse suas observações. Semmelweis entrou em estado de depressão, incapaz de agir para interromper o que considerava assassinatos, revoltado com a atitude do saber instituído. Ele acabou em um asilo, onde morreu ironicamente com a mesma febre hospitalar sobre a qual advertia. A história de Semmelweis é triste. Um homem que foi punido, humilhado e até mesmo morreu por alardear a verdade, a fim de salvar os outros. O pior castigo foi seu desamparo diante dos riscos e das injustiças. Mas essa história também é feliz. Por fim, a verdade veio à tona
e sua missão acabou sendo recompensada com algum atraso. E a lição final é que não se deve esperar condecorações por revelar a verdade. A medicina é, nesse caso, a boa notícia, talvez a única boa notícia, no campo da iatrogenia. Vemos que o problema existe porque as coisas estão começando a ser colocadas sob controle hoje. Trata-se apenas do que chamamos custo de fazer negócios, embora o erro médico, atualmente, ainda mate entre 3 e 10 vezes mais pessoas do que os acidentes de carro nos Estados Unidos. De forma geral, admite-se que os danos causados pelos médicos, sem incluir os riscos dos germes hospitalares, são responsáveis por mais mortes do que qualquer tipo de câncer. A metodologia utilizada pela instituição médica para a tomada de decisão ainda desconhece os princípios adequados de gerenciamento de riscos, mas a medicina está cada vez melhor. Temos de nos preocupar com a incitação ao tratamento excessivo por parte das empresas farmacêuticas, dos lobistas e de grupos de interesses específicos, e com danos não imediatamente identificáveis e não contabilizados como erro. A indústria farmacêutica estimula o jogo da iatrogenia oculta e disseminada, e isso tem aumentado. É fácil avaliar a iatrogenia quando o cirurgião amputa a perna errada ou opera o rim errado, ou quando o doente morre por uma reação medicamentosa adversa. Mas quando se medica uma criança para uma suposta ou imaginária doença psiquiátrica, como TDAH ou depressão, em vez de deixá-la livre, o dano em longo prazo costuma passar desapercebido. A iatrogenia é agravada pelo problema de agenciamento, ou problema do comitente-agente, que surge quando uma das partes, o agente, tem interesses pessoais dissociados dos interesses daquele que está usando seus serviços, o comitente. Um problema de agenciamento se configura, por exemplo, com o corretor da bolsa de valores e o médico, cujos interesses principais são suas próprias contas correntes e não a saúde financeira e médica, respectivamente, do cliente e do paciente, e ambos oferecem conselhos que estão voltados para beneficiar a si próprios. O mesmo acontece com os políticos preocupados com suas carreiras. Primeiro, não faça mal. A medicina já tem conhecimento da iatrogenia, pelo menos desde o século IV antes de nossa era. Primum non nocere. Primeiro, não faça mal. É um princípio inicial atribuído a Hipócrates e integrado ao chamado juramento de Hipócrates, feito por cada médico desde seu primeiro dia de atuação. A medicina só precisou de cerca de 24 séculos para colocar em prática corretamente a brilhante ideia. Apesar dos non nocere proferidos ao longo dos séculos, o termo iatrogenia só apareceu com uso frequente muito tardiamente há algumas décadas, depois que muitos estragos já estavam feitos. Quanto a mim, não conhecia essa palavra, até que o escritor Brian Appleyard me apresentou a ela. Eu tinha usado indesejados efeitos colaterais prejudiciais. Por isso, vamos deixar a medicina de lado, para retornar a ela daqui a 1 dúzia de capítulos, mais ou menos, e aplicar essa ideia que nasceu na medicina em outros domínios da vida. Uma vez que a ausência de intervenção implica a ausência de iatrogenia, a fonte de dano reside na negação da antifragilidade e na impressão de que nós, seres humanos, somos tão necessários para fazer as coisas funcionarem. Despertar a consciência generalizada para a iatrogenia é uma tarefa difícil. A própria noção do termo está bastante ausente do discurso fora da medicina, que, repetindo, tem sido uma aluna um tanto lenta, mas, assim como aconteceu com a cor azul, ter uma palavra para nomear algo ajuda a disseminar a consciência a esse respeito. Vamos estender a ideia de iatrogenia para ciências políticas, economia, planejamento urbano, educação e outros domínios. Nenhum dos consultores e acadêmicos desses domínios com quem tentei discutir o tema sabia do que estava falando, ou imaginava que poderia ser a fonte de qualquer dano. Na verdade, quando nos aproximamos de representantes com tamanho grau de ceticismo, eles tendem a dizer que você é contra o progresso científico. No entanto, o conceito pode ser encontrado em alguns textos religiosos. O Alcorão menciona aqueles que são injustos enquanto pensam que são justos. Em suma, qualquer coisa em que haja intervencionismo ingênuo, ou melhor, pura e simplesmente intervenção, conterá iatrogenia. O oposto da iatrogenia.
Embora tenhamos agora uma palavra para designar a situação de causar danos ao tentar ajudar, não temos uma designação para a oposta, a de alguém que acaba ajudando ao tentar prejudicar. Basta lembrar que, ao atacar o antifrágil, o tiro sairá pela culatra. Os hackers, por exemplo, fortalecem os sistemas. Ou, como no caso de Ayn Rand, os obsessivos e severos críticos ajudam a propagar o livro. A incompetência tem dois lados. No filme Primavera para Hitler, de Mel Brooks, mais tarde refilmado sob o título Os Produtores, dois companheiros de teatro de Nova York ficam em apuros ao encontrar o sucesso em vez do pretendido fracasso. Eles haviam vendido as mesmas participações para vários investidores em uma peça da Broadway, pensando que, se a peça fracassasse, eles embolsariam os fundos excedentes. Seu esquema não seria descoberto caso os investidores não obtivessem retorno sobre seu investimento. O problema é que eles tentaram com tanto empenho fazer uma peça ruim, chamada Primavera para Hitler, e eram tão despreparados para isso que a peça acabou se tornando um enorme sucesso. Desimpedidos de seus preconceitos usuais, eles conseguiram produzir um trabalho interessante. Já testemunhei ironia semelhante no mercado de ações. Um sujeito estava tão chateado com seu bônus atual que começou a fazer apostas gigantescas com a carteira do patrão, o que acabou lhe rendendo somas consideráveis de dinheiro, mais do que se tivesse tentado fazê-lo de propósito. Talvez a ideia por trás do capitalismo seja um efeito iatrogênico reverso. As consequências involuntárias, mas não tão involuntárias. O sistema facilita a conversão de objetivos egoístas, no nível individual em resultados benéficos para o coletivo. Iatrogenia em lugares altos. Duas áreas foram particularmente contaminadas com a falta de consciência da iatrogenia, a vida socioeconômica e, como acabamos de ver na história de Semmelweis, o corpo humano, assuntos nos quais temos combinado, historicamente, um baixo grau de competência com uma alta taxa de intervenção e um desrespeito pela operação e cura espontâneas, e menos ainda pelo crescimento e aperfeiçoamento. Como vimos no capítulo 3, há uma distinção entre os organismos, biológicos ou não biológicos, e as máquinas. Pessoas com a mente voltada para a engenharia tendem a considerar tudo ao seu redor um problema de engenharia. Isso é muito bom para a engenharia, mas quando se trata de gatos, uma ideia muito melhor é contratar veterinários, e não engenheiros de circuitos, ou melhor ainda, deixar seu animal curar-se por si mesmo. A tabela 3 apresenta um panorama dessas tentativas de melhorar as coisas em todos os domínios e seus efeitos. Observe o óbvio. Em todos os casos, eles correspondem à negação da antifragilidade. Para quem quiser ver a tabela, eu vou estar disponibilizando ela no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Daí é só você clicar que vai direto para a imagem, beleza? Os cientistas sociais e os economistas não têm uma consciência inata da iatrogenia e, claro, nenhum nome para o fenômeno. Quando decidi dar uma aula sobre erro do modelo para uma turma de economia e finanças, ninguém me levou a sério, e os poucos que se atreveram tentaram me impedir, perguntando por uma teoria, sem perceber que eu estava falando exatamente sobre os erros da teoria, assim como a própria ideia de se usar uma teoria sem considerar o impacto dos possíveis erros daquela teoria, pois é muito perigoso ter uma teoria. E, é claro, pode-se rigorosamente fazer ciência sem ela. O que os cientistas chamam de fenomenologia é a observação de uma regularidade empírica, sem qualquer teoria visível sobre isso. Na tríade, classifiquei as teorias como frágeis e a fenomenologia como robusta. As teorias são superfrágeis, elas vêm e vão, e em seguida vêm e vão, e logo depois vêm e vão novamente. As fenomenologias permanecem, e não posso acreditar que as pessoas não percebam que a fenomenologia é robusta e utilizável, e as teorias, embora excessivamente propagandeadas, não são confiáveis para a tomada de decisão, fora da física. A física é privilegiada, é a exceção que faz sua imitação por outras disciplinas se assemelhar às tentativas de fazer uma baleia voar como uma águia. Os erros em física ficam menores de teoria em teoria, e, portanto, dizer Newton estava errado chama a atenção. É bom para o sensacionalista jornalismo científico, mas em última análise é algo mentiroso. Seria muito mais honesto dizer que a teoria de Newton é imprecisa em alguns casos específicos.
Os prognósticos feitos pela mecânica newtoniana são de uma precisão surpreendente, exceto para os elementos que viajam perto da velocidade da luz, algo que ninguém espera fazer em suas próximas férias. Também lemos disparates nas manchetes de jornal, no sentido de que Einstein estava errado sobre a velocidade da luz, e as ferramentas utilizadas para provar seu suposto erro são tão complicadas e tão precisas que demonstram quão irrelevante esse ponto será para você e para mim no futuro próximo e distante. Por outro lado, as ciências sociais parecem divergir de teoria em teoria. Durante a Guerra Fria, a University of Chicago estava promovendo as teorias do laissez-faire, enquanto a University of Moscow ensinava exatamente o contrário, mas seus respectivos departamentos de física estavam em convergência, talvez até em total concordância. Essa é a razão pela qual coloco as teorias das ciências sociais na coluna da esquerda da tríade, como superfrágeis para as decisões do mundo real e inutilizáveis para análises de risco. A própria designação teoria é de fato preocupante. Nas ciências sociais, devemos chamar esses construtos de quimeras em vez de teorias. Vamos ter de construir uma metodologia para lidar com esses defeitos. Não podemos nos dar ao luxo de esperar mais 24 séculos. Ao contrário da medicina, na qual a iatrogenia é distribuída entre a população, portanto com efeitos mediocristãos, por causa da concentração de poder, a iatrogenia das ciências sociais e políticas pode nos levar pelos ares, portanto com efeitos extremistãos. Não fazer nada. A principal fonte da crise econômica que começou em 2007 reside na iatrogenia, a tentativa do superfragilista Alan Greenspan, certamente o maior iatrogenista econômico de todos os tempos, de resolver o ciclo de expansão e recessão que causava riscos que eram escondidos debaixo do tapete e se acumulavam lá até quebrarem a economia. A parte mais triste da história de Greenspan é que o sujeito era um libertário e aparentemente estava convencido da ideia de entregar os sistemas aos seus próprios dispositivos. O mesmo intervencionismo ingênuo foi aplicado no Reino Unido pelo governo do fragilista Gordon Brown, um estudante do iluminismo, cuja grande e confessa missão era eliminar o ciclo de negócios. O fragilista primeiro-ministro Brown, um mestre iatrogenista, embora não exatamente da mesma estirpe de Greenspan, está agora tentando dar lições ao mundo sobre ética e finanças sustentáveis. Mas sua política de centralizar a tecnologia da informação, levando a enormes excessos de custos e atrasos de implementação, em vez de estimular pequenas unidades descentralizadas, tem sido difícil de reverter. De fato, o Serviço de Saúde do Reino Unido estava operando sob o princípio de que um alfinete que cai em algum lugar em algum hospital remoto deve ser ouvido em Whitehall, a rua em Londres onde os prédios públicos estão centralizados. O argumento técnico sobre os perigos da concentração é apresentado no capítulo 18. Tais tentativas de eliminar o ciclo de negócios são a origem de todas as fragilidades. Assim como pequenos incêndios aqui e acolá eliminam um material inflamável de uma floresta, alguns danos aqui e acolá em uma economia eliminam as empresas vulneráveis suficientemente cedo, permitindo que elas fracassem logo, de modo que possam reerguer-se e que os danos permanentes ao sistema sejam minimizados. Ao se colocar alguém no comando, deparamos com um problema ético. As ações de Greenspan foram prejudiciais, mas mesmo que ele soubesse disso, teria sido necessária uma coragem heróica para justificar a inação em uma democracia, na qual motivação é sempre prometer um resultado melhor do que seu adversário, independentemente dos custos reais e tardios. O intervencionismo ingênuo é bastante difundido entre as profissões, assim como no caso da adenoamigdalectomia. Se apresentarmos um texto a um editor comum, ele proporá algumas alterações, digamos, cerca de 5 por página. Aceitemos então suas correções e apresentemos esse texto a outro editor, cuja taxa média de intervenção tende a ser a mesma. Os editores variam em matéria de intervencionismo, e veremos que ele sugerirá um número equivalente de alterações, às vezes desfazendo as correções propostas pelo editor anterior. Escolha um terceiro editor e a história se repetirá. A propósito, quem costuma ser muito produtivo em determinada área é muito preguiçoso em outras, e o campo da edição de textos é um exemplo bastante apropriado.
Ao longo de minha carreira de escritor, tenho observado que aqueles que fazem muitas alterações tendem a negligenciar os verdadeiros erros de digitação e vice-versa. Certa vez, recusei-me a publicar um editorial no Washington Post devido à abundância de alterações completamente desnecessárias, pois pareceu-me que todas as palavras haviam sido substituídas por outras, retiradas do dicionário de sinônimos. Preferi entregar o artigo ao Financial Times. Lá, o editor fez apenas uma única correção. 1989 passou a ser 1990. O Washington Post havia insistido tanto nas alterações que deixara escapar o único erro relevante. Como veremos, o intervencionismo esgota os recursos mentais e econômicos. Raramente está disponível quando mais se necessita dele. Pense bem o que deseja. No fim, um microgoverno pode ser mais eficiente em tudo aquilo que se precisa fazer. A redução no tamanho e no escopo pode torná-lo ainda mais invasivo do que o macrogoverno. Intervencionismo não ingênuo. Deixem-me fazer um alerta para evitar a má interpretação do que pretendo dizer aqui. O argumento não é contra a noção de intervenção. Na verdade, como demonstrei anteriormente, também fico preocupado com a subintervenção quando ela se faz realmente necessária. Estou apenas alertando contra a intervenção ingênua e a falta de consciência e de aceitação dos potenciais danos. É certo que por algum tempo a mensagem será mal interpretada. Quando escrevi Iludido pelo Acaso, que defende mensagem semelhante a esta, que temos uma tendência a subestimar o papel da aleatoriedade nos assuntos humanos, sintetizado como tudo é mais aleatório do que se imagina. Nos meios de comunicação, a mensagem foi transformada em é tudo aleatório ou é tudo pura sorte, uma ilustração do leito de Procusto que modifica as coisas por meio do reducionismo. Durante uma entrevista de rádio, quando tentei explicar ao jornalista as nuances e a diferença entre as duas afirmações, acusaram-me de ser muito complicado. Então simplesmente abandonei o estúdio, deixando-os à própria sorte. A parte deprimente é que as pessoas que cometeram tais equívocos eram jornalistas instruídos, encarregados de mostrar o mundo para nós, leigos. Tudo o que estou dizendo aqui é que precisamos evitar ficar cegos à antifragilidade natural dos sistemas e à sua capacidade de cuidar de si mesmos e lutar contra a nossa tendência de prejudicá-los e fragilizá-los por não lhes dar a chance de fazer isso. Conforme vimos no caso do editor excessivamente zeloso, a superintervenção está atrelada à subintervenção. De fato, assim como na medicina, tendemos a superintervir em áreas com mínimos benefícios e grandes riscos, enquanto subintervimos em áreas em que a intervenção é necessária, como é o caso das emergências. Portanto, a mensagem aqui é a favor de uma intervenção firme em algumas áreas, como na ecologia ou na limitação das distorções econômicas e dos riscos morais causados pelas grandes corporações. E o que deveríamos controlar? Como regra geral, deveríamos intervir para limitar o tamanho de empresas, aeroportos ou fontes de poluição. Concentração e velocidade ajudam a reduzir os riscos do tipo cisne negro. Tais ações podem estar desprovidas de iatrogenia, mas é difícil conseguir que os governos limitem o próprio tamanho. Desde a década de 1970, por exemplo, tem-se defendido que limitar a velocidade nas rodovias e fazer com que esse limite seja cumprido aumenta consideravelmente a segurança. Isso é plausível, pois os riscos de acidentes aumentam desproporcionalmente, isto é, não linearmente com a velocidade, e os seres humanos não estão historicamente equipados com essa intuição. Alguém que conduz um veículo possante de forma imprudente em uma rodovia está colocando em risco a segurança dos outros e precisa ser interrompido antes que atinja o mini conversível de alguém ou ser colocado em uma situação em que seja o único a abdicar de seu patrimônio genético e não os outros. A velocidade faz parte da modernidade e sempre desconfio de fragilidades ocultas que surgem naturalmente. Mostraremos, mais adiante, uma prova técnica disso nos capítulos 18 e 19. Mas também acato o argumento oposto, o de que regulamentar a sinalização das ruas parece não reduzir os riscos. Os motoristas ficam mais relaxados. Experimentos demonstram que o nível de atenção é enfraquecido quando o controle é outorgado ao sistema.
Mais uma vez, a falta de sobrecompensação. Os motoristas precisam dos agentes estressores e da tensão provenientes da sensação de perigo para estimular seus controles de atenção e de risco, em vez de algum regulador externo. Menos pedestres morrem atravessando as ruas fora da faixa do que usando-as. Alguns libertários usam um exemplo de Drachten, uma cidade da Holanda, onde um fantástico experimento foi realizado. Todas as sinalizações das ruas foram removidas. A desregulamentação gerou um aumento da segurança, confirmando o funcionamento da antifragilidade da atenção, e quanto ela é estimulada por uma sensação de perigo e de responsabilidade. Como resultado, muitas cidades alemãs e holandesas vêm reduzindo o número de sinalização nas ruas. Observamos uma versão do efeito Drachten no capítulo 2, na discussão da automação das aeronaves, que produz exatamente o efeito oposto do pretendido, fazendo com que os pilotos percam o nível de atenção. Mas é preciso ter cuidado para não generalizar demais o efeito Drachten, uma vez que ele não implica que a remoção de todas as regras da sociedade seja eficaz. Como afirmei anteriormente, a velocidade nas rodovias responde a uma dinâmica diferente e seus riscos são distintos. Infelizmente, tem sido difícil ajustar essas ideias sobre fragilidade e antifragilidade ao atual discurso político norte-americano, com seu bestial e fossilizado sistema bipartidário. Na maior parte do tempo, o lado democrata favorece a hiperintervenção, a regulamentação incondicional e o macrogoverno, enquanto o lado republicano aprecia as grandes empresas, a desregulamentação incondicional e o militarismo. Nesse ponto, ambos são a mesma coisa para mim. Eles são ainda mais parecidos quando se trata de dívidas, já que ambos os lados tenderam a incentivar o endividamento dos cidadãos, das empresas e do governo, o que gera fragilidade e elimina a antifragilidade. Acredito que tanto os mercados quanto os governos são pouco inteligentes quando se trata de eventos do tipo cisne negro, mas não a mãe natureza, graças à sua constituição, nem as espécies de mercados mais seculares, como os sulks, diferentemente dos mercados que temos hoje em dia. Deixem-me simplificar meus pensamentos sobre intervenção. Para mim, é necessário ter, primordialmente, um protocolo sistemático para determinar quando intervir e quando deixar os sistemas em paz. E talvez seja necessário intervir para controlar a iatrogenia da modernidade, particularmente os danos em larga escala ao meio ambiente e a concentração de danos potenciais, embora ainda não manifestos, algo que só percebemos quando é tarde demais. As ideias aqui desenvolvidas não são políticas, mas amparadas no gerenciamento de riscos. Não sou filiado nem tenho lealdade política a nenhum partido específico. Ao contrário, estou introduzindo a ideia de dano e de fragilidade no vocabulário, de modo que possamos formular políticas adequadas para assegurar que não acabemos por deteriorar o planeta e a nós mesmos. O elogio à procrastinação, o tipo fabiano. Há um elemento mistificador associado ao intervencionismo, que fica cada vez pregnante em uma sociedade profissionalizada. É muito mais fácil vender "olha o que fiz por você" do que "olha o que evitei por você". E é evidente que um sistema de bônus baseado no desempenho agrava o problema. Mergulhei na história para encontrar heróis reconhecidos por aquilo que não fizeram, mas é difícil observar a não-ação, não consegui encontrar nenhum. O médico que se recusa a fazer uma cirurgia de coluna, dando ao paciente a chance de se curar sozinho, não será recompensado e julgado tão favoravelmente quanto o médico que faz com que a cirurgia pareça indispensável e que, em seguida, tranquiliza o paciente enquanto o expõe aos riscos operatórios, ao mesmo tempo que ofere grandes recompensas financeiras pessoais. Esse último médico acabará circulando em um Rolls Royce cor-de-rosa. Muitas vezes, o gerente que evita um prejuízo não será recompensado. O verdadeiro herói no mundo do cisne negro é aquele que impede uma calamidade, e naturalmente, pelo fato de a calamidade não ocorrer, ele não obterá reconhecimento, nem mesmo um bônus, por isso. Aprofundarei o conceito no livro 7, sobre ética, ao discorrer acerca da injustiça do sistema de bônus, e como tal injustiça é ampliada pela complexidade. Entretanto, os antigos, como sempre, pareciam ter muito mais sabedoria do que nós, modernos, e uma sabedoria muitíssimo mais simples. Os romanos reverenciavam um indivíduo que, no mínimo, resistia e retardava a intervenção. Um general, Fábio Máximo, foi apelidado de cunctator, procrastinador.
Ao evitar e retardar o envolvimento na guerra, ele levou à loucura o rival Aníbal, que tinha uma óbvia superioridade militar. E é bastante apropriado considerar o militarismo de Aníbal como uma forma de intervencionismo, à la George Bush, exceto pelo fato de que Aníbal estava pessoalmente envolvido nas batalhas e não isolado no conforto de um escritório, e estabelecer uma comparação com a sabedoria do Cunctator. Um grupo muito inteligente de colegas revolucionários do Reino Unido criou um movimento político denominado Sociedade Fabiana, em homenagem ao Cunctator, cujo fundamento é a procrastinação oportunista da Revolução. Da sociedade faziam parte George Bernard Shaw, H.G. Wells, Leonard e Virginia Woolf, Ramsay MacDonald e até mesmo, por um breve período, Bertrand Russell. Em retrospecto, esta acabou sendo uma estratégia muito eficaz, não tanto para atingir os objetivos da sociedade, mas sim para se adaptar ao fato de que tais objetivos eram alvos móveis. A procrastinação acabou se revelando uma maneira de deixar os acontecimentos seguirem seu curso e de dar aos ativistas a chance de mudar suas mentalidades antes de se comprometer com políticas irreversíveis. E, logicamente, as percepções dos membros mudaram depois que eles perceberam as deficiências e os horrores do stalinismo e de regimes semelhantes. Há uma expressão em latim, festina lente, que significa apressa-te devagar. Os romanos não foram os únicos antigos a respeitar o ato da omissão voluntária. O pensador chinês Lao Tzu cunhou a doutrina do Wu Wei, a conquista passiva. Poucos compreendem que a procrastinação é nossa defesa natural, deixando que as coisas cuidem de si mesmas e exerçam sua antifragilidade. Ela é resultado de algum nível de sabedoria ecológica ou naturalista, e nem sempre é algo ruim. No nível existencial, ela é meu corpo rebelando-se contra as armadilhas. É minha alma lutando contra o leito de Procusto da modernidade. Presumidamente, no mundo moderno, minha declaração de imposto de renda não cuidará de si mesma, mas, ao retardar uma visita não essencial a um médico ou adiar a escrita de um trecho até que meu corpo me sinalize que estou pronto para isso, posso estar utilizando um filtro naturalista muito potente. Só escreverei se tiver vontade, e apenas sobre um assunto sobre o qual eu tenha vontade de escrever, e o leitor não é bobo. Então, uso a procrastinação como uma mensagem vinda de meu eu interior e de meu profundo passado evolutivo para resistir ao intervencionismo em minha escrita. No entanto, alguns psicólogos e economistas comportamentais parecem acreditar que a procrastinação é uma doença a ser medicada e curada. Considerando-se que a procrastinação ainda não foi suficientemente patologizada, alguns associam-na à condição de acrásia discutida em Platão, uma espécie de falta de autocontrole ou de fraqueza de vontade. Outros, à aboulia, a ausência de vontade. E as empresas farmacêuticas podem, um dia, inventar uma pílula para isso. Os benefícios da procrastinação também se aplicam aos procedimentos médicos. Vimos que a procrastinação nos protege do erro, pois dá à natureza a chance de fazer seu trabalho, levando em consideração o inconveniente fato de que a natureza é menos propensa a erros do que os cientistas. Os psicólogos e os economistas que estudam a irracionalidade não percebem que os seres humanos podem manifestar o instinto de procrastinação somente quando não há nenhuma vida em perigo. Eu não postergo quando vejo um leão entrar em meu quarto ou quando a biblioteca de meu vizinho começa a pegar fogo. Eu não postergo quando sofro uma lesão grave. Faço isso com os deveres e procedimentos artificiais. Certa vez, posterguei e continuei adiando uma operação na medula espinal como solução para uma lesão nas costas. E fiquei completamente curado do problema depois de um período de férias caminhando nos Alpes, seguido por sessões de levantamento de pesos. Esses psicólogos e economistas querem aniquilar meu instinto naturalista, que me permitiu retardar a operação eletiva e minimizar os riscos, um insulto à fragilidade de nossos corpos. Como a procrastinação é uma mensagem de nossa força de vontade natural, veiculada pela baixa motivação, a cura muda o ambiente ou uma profissão, selecionando, dentre todas as opções, aquela que não obriga a pessoa a lutar contra os próprios impulsos. Poucos conseguem chegar a uma conclusão lógica de que a vida deve ser levada considerando-se a procrastinação algo benéfico, uma forma de tomar decisões com base no risco naturalista. Para ser franco, seleciono a escrita dos trechos deste livro por meio da procrastinação,
Se adio a escrita de uma sessão, ela deve ser eliminada. Isso é ética pura. Por que eu deveria querer iludir as pessoas escrevendo sobre um assunto que não me desperta qualquer motivação natural? Usando meu raciocínio ecológico, uma pessoa que posterga não é irracional. O ambiente é que é irracional, e o psicólogo ou o economista que a considera irracional é aquele que está além do irracional. Na verdade, nós seres humanos somos muito ruins ao filtrar informações, principalmente as de curto prazo, e a procrastinação pode ser uma maneira de filtrar melhor, de resistir às consequências de ignorar as informações, como discutiremos a seguir. O conceito de naturalista provocou alguma confusão. Os filósofos referem-se a um erro chamado de falácia naturalista, destacando o fato de que o natural não é, necessariamente, moralmente correto, algo que endosso como vimos no capítulo 4, nas discussões sobre o problema de se aplicar a seleção darwiniana à sociedade moderna e sobre a necessidade de se proteger aqueles que fracassam, algo que vai de encontro à natureza. O problema é que algumas pessoas usam indevidamente a falácia naturalista fora do campo moral e aplicam-na erroneamente à ideia de dependência do instinto naturalista quando um indivíduo está em dúvida. Seja qual for o critério escolhido, não faz sentido pensar em falácia quando é preciso levar em consideração os riscos. O tempo é o melhor teste de fragilidade. Abarca altas doses de desordem e a natureza é o único sistema a quem o tempo concedeu o rótulo de robusto. Mas alguns filosofastros não conseguem entender a primazia do risco e da sobrevivência sobre o ato de filosofar. Estes são os que, no fim das contas, deveriam abdicar de seu patrimônio genético. Os verdadeiros filósofos concordariam com minha afirmação. Há uma falácia pior: as pessoas que cometem o erro oposto e consideram que tudo o que é naturalista é uma falácia. Neurose em proporções industriais. Imagine uma pessoa a quem chamaríamos de neurótica na linguagem comum. Ela se mostra retesada, parece tensa, fala com a voz irregular. Seu pescoço se desloca quando ela tenta se expressar. Quando aparece uma pequena espinha em seu rosto, sua primeira reação é assumir que está com câncer, do tipo letal e que já se espalhou para os gânglios linfáticos. Sua hipocondria não se limita ao departamento médico. Ao enfrentar um pequeno contratempo nos negócios, ela reage como se a falência fosse iminente e certa. No escritório, fica atenta a todos os detalhes possíveis, transformando sistematicamente cada montículo em uma montanha. A última coisa que se quer na vida é estar a caminho de um compromisso importante e ficar preso com essa pessoa em um engarrafamento. O verbo exagerar foi inventado tendo esta pessoa em mente. Ela não tem reações, apenas reações extremas. Compare-a com um indivíduo imperturbável, que tem a capacidade de manter a calma sob fogo cerrado, característica considerada necessária para se tornar um líder. Um comandante militar ou um chefão da máfia. Normalmente sereno e imune a informações irrelevantes, ele pode impressionar os outros com seu autocontrole em circunstâncias difíceis. Para ter um exemplo de uma voz controlada, mansa e ponderada, ouça as entrevistas de Sami, o Touro, Salvatore Gravano, que esteve envolvido no assassinato de 19 pessoas, todas elas integrantes de grupos mafiosos rivais. Ele se expressa com o mínimo esforço, como se o que estivesse discutindo não tivesse muita importância. Algumas vezes, esse segundo tipo de pessoa reage quando necessário, nos raros momentos em que se irrita. Ao contrário do neurótico, todos percebem e levam a situação a sério. A oferta de informações a que estamos sujeitos na modernidade está fazendo com que os seres humanos deixem de ser o segundo tipo de indivíduo ameno para se transformar no primeiro, o neurótico. Mantendo o foco em nossa discussão, o segundo sujeito reage apenas a informações reais, o primeiro principalmente ao ruído. A diferença entre os dois indivíduos esclarecerá a distinção entre ruído e sinal. O ruído é aquilo que deveríamos ignorar, o sinal é aquilo em que é preciso prestar atenção. Na verdade, mencionamos vagamente o ruído no início do livro. É hora de sermos mais precisos a esse respeito. Na ciência, o ruído está além do som real. É uma generalização usada para descrever informações aleatórias, totalmente inúteis a qualquer objetivo e que é preciso desconsiderar para que aquilo que se está ouvindo faça sentido. Considere, por exemplo, os elementos de uma passagem criptografada que não tem absolutamente nenhum significado, apenas letras aleatórias para confundir os espiões, ou o chiado que se ouve em uma linha telefônica e
e que se tenta ignorar a fim de se concentrar na voz do interlocutor. Essa incapacidade pessoal ou intelectual de distinguir o ruído do sinal está por trás da superintervenção. Uma maneira legalmente aceita de matar pessoas. Se quisermos acelerar a morte de uma pessoa, basta arrumar-lhe um médico pessoal. Não estou dizendo para arrumar um mau médico. Basta oferecer-lhe dinheiro para que escolha seu próprio médico. Qualquer médico serve. Esse pode ser o único caminho possível para matar alguém e, ao mesmo tempo, permanecer inteiramente dentro dos limites da lei. Podemos constatar, com a história da adenoamigdalectomia, que o acesso a informações aumenta a intervenção, fazendo com que nos comportemos como o sujeito neurótico. Rory Sutherland alertou-me que alguém que tenha um médico pessoal em sua equipe estará particularmente vulnerável ao intervencionismo ingênuo e, portanto, à iatrogenia. Os médicos precisam justificar seus salários e provar a si mesmos que têm um mínimo de ética profissional, situação em que o não fazer nada não é o suficiente. De fato, o médico pessoal de Michael Jackson foi processado por algo equivalente à superintervenção para sufocar a antifragilidade. Mas vai levar algum tempo até que os tribunais estejam totalmente familiarizados com o conceito. Você já se perguntou por que os chefes de Estado e pessoas muito ricas, com acesso a todos esses cuidados médicos, morrem com a mesma facilidade que as pessoas normais? Bem, parece que isso acontece por causa de medicação e cuidados médicos excessivos. Da mesma maneira, aqueles que trabalham em empresas, ou que são responsáveis pela formulação de políticas públicas, como o fragilista Greenspan, agraciados com um sofisticado departamento de coleta de informações e que, portanto, recebem uma série de estatísticas oportunas, estão propensos a reagir de maneira extremada e a confundir ruídos com informações. Greenspan prestou atenção tanto em tais flutuações quanto nas vendas de aspiradores de pó em Cleveland, para, como se diz, ter uma ideia precisa sobre os rumos da economia. E é evidente que ele nos microgerenciou até o caos. Nos negócios e na tomada de decisão na área econômica, a dependência de informações provoca graves efeitos colaterais. Graças à conectividade, as informações agora são abundantes e a proporção de informações inverídicas aumenta à medida que nos deixamos absorver. Discute-se muito raramente uma das propriedades das informações. Elas são nocivas quando aparecem em grande quantidade e até mesmo em quantidades moderadas. Os 2 capítulos anteriores mostraram como podemos usar e tirar proveito do ruído e da aleatoriedade, mas o ruído e a aleatoriedade também podem nos usar e tirar proveito de nós, principalmente quando forem totalmente artificiais, como é o caso das informações conseguidas pela internet ou pelos meios de comunicação. Quanto maior a frequência com que consultamos as informações, mais desproporcionalmente propensos estamos a captar ruídos, em vez da parte valiosa chamada de sinal. Portanto, maior será a relação ruído-sinal. E há uma confusão nem um pouco psicológica, e sim inerente às próprias informações. Digamos que você consulte anualmente as informações sobre os preços de ações, as vendas de fertilizantes da fábrica de seu sogro ou os números de inflação em Vladivostok. Suponha ainda que a relação sinal-ruído do que está sendo observado com frequência anual é cerca de 1:1, metade ruído, metade sinal, o que significa que cerca de metade das mudanças são melhorias ou degradações reais, e a outra metade provém da aleatoriedade. Essa relação é aquela obtida com base em observações anuais, mas se você olhar para as mesmíssimas informações diariamente, a composição mudaria para 95% de ruído e 5% de sinal. E se você observar as informações de hora em hora, como fazem as pessoas imersas nos noticiários e nas variações de preço do mercado, a diferença passa a ser de 99,5% de ruído e 0,5% de sinal, ou seja, há 200 vezes mais ruído do que sinal. E é por isso que qualquer pessoa que leve em consideração os noticiários está a apenas um passo da imbecilidade. Exceto quando acontecimentos muitíssimo significativos ocorrem, está a apenas um passo da imbecilidade. Considere a iatrogenia dos jornais impressos. Eles precisam preencher suas páginas todos os dias com uma série de notícias, particularmente com notícias que também serão veiculadas por outros jornais. Mas para agir corretamente, eles precisariam aprender a se manter em silêncio na ausência de notícias significativas.
Em certos dias, os jornais deveriam ter apenas 2 linhas de comprimento, em outros 200 páginas, em proporção à intensidade do sinal. Mas é claro que eles querem ganhar dinheiro e precisam nos vender porcarias. E as porcarias são a iatrogenia. Há uma dimensão biológica nesta história. Estou insistindo na ideia de que, em um ambiente natural, um agente estressor é informação. Informação em excesso seria, portanto, estresse elevado, ultrapassando o limiar da antifragilidade. Na medicina, estamos descobrindo os poderes curativos do jejum. Como a evitação dos picos hormonais desencadeados com a ingestão de alimentos. Os hormônios transmitem informações para as diferentes partes de nosso sistema, e um excesso de hormônios confunde nossa biologia. Mais uma vez, assim como as notícias recebidas com frequência muito elevada, a informação em excesso se torna prejudicial. O telejornal e o açúcar confundem nosso sinal da mesma maneira, e no capítulo 24, sobre ética, mostrarei como a quantidade excessiva de informações, particularmente quando estéreis, faz com que as estatísticas percam completamente o sentido. Agora, adicionemos o dado psicológico. Não fomos feitos para entender essa questão, e por isso, reagimos de maneira emocionalmente extremista ao ruído, a menos que seja muito ansioso, hipersensível e neurótico, e, portanto, deixe-se distrair e desorientar por outras mensagens. Os sinais significativos encontram uma maneira de chegar até as pessoas. Na história das adenoamigidalectomias, o melhor filtro teria sido considerar apenas as crianças muito doentes, com inflamações de garganta recorrentes. Neurose midiática. Há muito ruído nas histórias pitorescas glorificadas pela mídia. Graças a isso, estamos cada vez mais vivendo em uma realidade virtual, apartada do mundo real, um pouco mais a cada dia, ao mesmo tempo que nos damos cada vez menos conta disso. Considere que todos os dias, 6.200 pessoas morrem nos Estados Unidos, muitas de causas evitáveis, mas os meios de comunicação relatam apenas os casos mais pitorescos e sensacionalistas. Furacões, acidentes excêntricos, pequenos desastres aéreos, dando-nos um panorama cada vez mais distorcido dos riscos reais. No passado, o pitoresco ou interessante era a informação, hoje não mais. Da mesma forma, ao nos apresentar explicações e teorias, a mídia nos induz à ilusão de que compreendemos o mundo, e a compreensão dos acontecimentos e dos riscos por parte dos membros da imprensa é tão retrospectiva que, para eles, as verificações de segurança seriam feitas após a viagem de avião, ou o que os antigos chamavam de post bellum auxilium, enviar as tropas após a batalha. Em função da dependência do domínio, esquecemos-nos da necessidade de cotejar nosso mapa do mundo com a realidade. Assim, estamos vivendo em um mundo cada vez mais frágil, enquanto pensamos que ele está cada vez mais compreensível. Para concluir, a melhor maneira de reduzir o intervencionismo é racionar a oferta de informações, tão naturalisticamente quanto possível. Isso é algo difícil de aceitar na era da internet. Para mim, tem sido muito difícil explicar que, quanto mais informações tivermos, menos saberemos o que está acontecendo e mais iatrogenia causaremos. As pessoas ainda estão sob a ilusão de que ciência significa mais informações. O Estado pode ajudar, quando é incompetente. A fome na China, que matou 30 milhões de pessoas entre 1959 e 1961, pode esclarecer-nos sobre o efeito do Estado que se empenha demais. Xin Meng, Nancy Qian e Pierre Yared examinaram as variações da fome entre as áreas, observando como ela estava distribuída. Eles descobriram que a fome era mais grave em áreas com maior produção de alimentos no período anterior ao início da fome, o que significa que a política governamental de distribuição de alimentos estava por trás de grande parte do problema, devido à falta de flexibilidade no sistema de provisionamento. E de fato, ao longo do século passado, a fome atingiu níveis maiores do que os esperados em economias com planejamento central. No entanto, muitas vezes é a incompetência do Estado que pode ajudar a nos livrar das garras do estatismo e da modernidade. A iatrogenia inversa. O perspicaz escritor Dmitry Orlov
mostrou como calamidades foram evitadas após o colapso do Estado soviético, pois a produção de alimentos era ineficiente e repleta de redundâncias involuntárias, o que acabou agindo a favor da estabilidade. Stalin brincou com a agricultura, gerando sua cota de fome, mas ele e seus sucessores nunca conseguiram fazer com que a agricultura se tornasse eficiente, ou seja, centralizada e otimizada como é hoje nos Estados Unidos, de modo que cada cidade dispunha de seus itens básicos de alimentação. Era um mecanismo mais caro, pois as cidades não obtinham os benefícios da especialização, mas essa falta de especialização local tornou possível que as pessoas tivessem acesso a todas as variedades de alimentos, apesar da falência das instituições. Nos Estados Unidos, queimam-se 12 calorias para cada caloria nutritiva transportada. Na Rússia soviética, a proporção era de 1 para 1. Pode-se imaginar o que aconteceria nos Estados Unidos ou na Europa caso a distribuição de alimentos fosse prejudicada. Além disso, por causa da ineficiência do sistema habitacional do Estado soviético, as pessoas conviviam em espaços limitados a 3 gerações e haviam estabelecido vínculos estreitos que garantiam, como na Guerra do Líbano, que se mantivessem próximas e emprestassem comida umas para as outras. As pessoas tinham ligações reais, diferentemente das modernas redes sociais, e alimentavam seus amigos famintos, esperando que um amigo, provavelmente outro, pudesse ajudá-las caso elas próprias viessem a se encontrar em circunstâncias adversas. E o Estado governado de cima para baixo não é necessariamente aquele que tem tal reputação. A França é mais confusa do que se pensa. A seguir, vamos desmistificar a lenda de que a França funciona bem por ser um Estado cartesiano, racionalizador, racionalista, governado de cima para baixo. Tal como aconteceu com os russos, os franceses tiveram sorte de que este objetivo tenha, por muito tempo, fracassado. Passei as últimas 2 décadas me perguntando por que a França, um país administrado de cima para baixo por um Estado de grandes dimensões, conseguiu ser tão bem sucedido em tantas áreas. Trata-se, afinal, do país de Jean-Baptiste Colbert, o grande idealizador de um Estado que infiltra-se em tudo. Na verdade, a atual cultura é ultra-intervencionista, uma espécie de "se não quebrou, conserte", pois de alguma maneira as coisas funcionam lá, muitas vezes melhor do que em outros lugares. Assim, será que a França pode ser usada como exemplo de que as burocracias centrais que reprimem as desordens municipais são favoráveis ao crescimento, à felicidade, à ciência e à literatura de boa qualidade, ao excelente clima, à diversificada flora com variedades mediterrâneas, às altas montanhas, ao excelente sistema de transporte, às mulheres atraentes e à boa comida? Até que, ao ler A Descoberta da França, de Graham Robb, descobri um importante fato, que me levou a analisar a região com olhos completamente novos e a pesquisar a literatura para uma revisão da história do país. Na realidade, a história estava bem diante de nós. Na França, o Estado-nação foi praticamente simbólico, apesar das tentativas de tomar conta do local, feitas por Luís XIV, por Napoleão e pelo Programa Nacional de Educação de Jules Ferry. Em 1863, a França não falava francês. Apenas 1 em cada 5 pessoas o fazia, mas sim uma série de línguas e dialetos. Uma curiosidade: o Nobel de Literatura em 1904 foi concedido ao francês Frédéric Mistral, que escrevia em provençal, uma língua do sul da França que não é mais falada. A falta de integração linguística, assim como a variedade de queijos, existem cerca de 400 tipos diferentes, expressa as dificuldades de centralizar o país. Não havia nada de étnico ou de linguístico com força suficiente para unir a região, que era apenas propriedade de um rei e de uma débil aristocracia. As estradas eram horríveis. A maior parte do país era inacessível aos viajantes. Arrecadar impostos era uma ocupação perigosa, exigindo tenacidade e perspicácia. De fato, o país foi sendo progressivamente descoberto por Paris, em muitos casos depois que colônias no norte da África e em outros lugares foram conquistadas. Em um livro enorme e cativante, La Rébellion Française, o historiador Jean Nicolas mostra como a cultura das manifestações era extremamente sofisticada. Historicamente, poderia ser considerada o verdadeiro esporte nacional francês. Paris em si mal era controlada pela França, da mesma forma que as favelas do Rio de Janeiro são supostamente administradas pelo Estado Central brasileiro.
Luís XIV, o Rei Sol, havia transferido o governo para Versalhes, a fim de escapar da multidão parisiense. A cidade só se tornou administrável depois que Haussmann, na década de 1860, destruiu os cortiços e as ruas estreitas para criar grandes avenidas que permitiram que a polícia controlasse as multidões. Efetivamente, a França ainda era Paris e o deserto, já que Paris não se importava muito com o restante da França. O país só foi centralizado após longos programas e os planos quinquenais de construção de rodovias, sistemas ferroviários e escolas públicas, além da difusão da TV, um sonho napoleônico de integração que, iniciado por de Gaulle no pós-guerra, só foi concluído durante o governo de Valéry Giscard d'Estaing, no fim da década de 1970, quando começou a acontecer a descentralização. Talvez a França tenha se beneficiado por ter passado um pouco mais de 2 décadas sob um regime de grande Estado centralizado, mas o argumento poderia ser, igualmente, que ela se beneficiou com a feliz circunstância de que o grande Estado estimulou o crescimento, sem se delongar indefinidamente sobre ele. A Suécia e o grande Estado. Excetuando-se o caso da França, eu ficava perplexo com o enigma da Suécia e de outros países nórdicos, geralmente descritos como paradigmas do grande Estado que funciona. O governo tem grande participação na economia total. Como poderíamos conciliar ao mesmo tempo a nação mais feliz do mundo, a Dinamarca, com um Estado monstruosamente grande? Será que é porque esses países são menores do que a área metropolitana de Nova York? Até que o cientista político Mark Blyth, meu coautor, explicasse que lá também havia relatos falsos. Era quase a mesma história que a da Suíça, mas com um clima pior e sem nenhuma boa estação de esqui. O Estado existe como um arrecadador de impostos, mas o dinheiro é empregado nas próprias comunidades e é administrado pelos municípios, destinando-se, por exemplo, ao treinamento de habilidades selecionadas localmente, consideradas necessárias pela própria comunidade, de modo a atender a demandas particulares dos trabalhadores. As elites econômicas têm mais liberdade do que na maioria das outras democracias. Isso está longe do estatismo que poderíamos supor observando de fora. Além disso, ilustrando um caso de vantagens com a desordem, a Suécia e outros países nórdicos vivenciaram uma grande recessão com o fim da Guerra Fria por volta de 1990, a qual responderam admiravelmente com uma política de austeridade fiscal, protegendo-se efetivamente da grave crise financeira que ocorreria cerca de 2 décadas depois. A confusão do catalisador como causa. Quando sistemas limitados, famintos pela desordem natural, entram em colapso, situação a que estão sujeitos pelo fato de serem frágeis, o fracasso nunca é visto como resultado da fragilidade. Pelo contrário, essa falha é interpretada como produto de um mau prognóstico. Tal como acontece com um monte de areia que se desmancha, seria pouco inteligente atribuir a queda de uma frágil ponte a um único caminhão que a cruzou, e ainda mais tolo seria tentar prever com antecedência qual caminhão seria capaz de derrubá-la. No entanto, muitas vezes é isso que se faz. Em 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, atribuiu a uma falha de inteligência o fato de o governo não ter previsto a revolução no Egito naquela primavera, assim como o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter atribuíra a uma falha de inteligência o fato de seu governo não ter previsto a Revolução Islâmica de 1979 no Irã, negligenciando a questão de que o importante é o risco eliminado das caudas estatísticas e não a incapacidade de perceber o último grão de areia. Outra analogia com a economia. Após o início da crise financeira, em 2007 e 2008, muitas pessoas pensaram que se tivessem previsto o colapso dos créditos hipotecários de alto risco, que a seu ver parecia ter deflagrado a crise, isso as teria ajudado de algum modo. Em nome de Baal, não teria, uma vez que isso foi um sintoma de crise, e não sua causa subjacente. Da mesma forma, a responsabilidade atribuída por Obama à má inteligência pelo fracasso de seu governo em prever o levante no Egito revela tanto a compreensão errônea dos sistemas complexos quanto as péssimas políticas públicas envolvidas. E as superpotências são os singelos perus dessa história. O erro de Obama ilustra a ilusão das relações locais de causa e efeito, isto é, confundir os catalisadores com as causas e assumir que é possível saber qual catalisador produzirá qual efeito. O episódio final da revolta no Egito se provou imprevisível para todos os observadores, especialmente para aqueles que estavam envolvidos.
Como tal, culpar a CIA ou qualquer outra agência de inteligência é tão insensato quanto financiá-las para prever esses acontecimentos. Os governos estão gastando bilhões de dólares na tentativa de prever eventos produzidos por sistemas interdependentes e que, portanto, não são estatisticamente compreensíveis em nível individual. A maioria das explicações oferecida para tais episódios de turbulência tem como parâmetro a confusão dos catalisadores como causa. Consideremos a Primavera Árabe de 2011. As manifestações na Tunísia e no Egito foram atribuídas, inicialmente, ao aumento dos preços das matérias-primas e não às ditaduras sufocantes e impopulares. Mas o Bahrein e a Líbia eram países ricos que tinham condições financeiras de importar grãos e outras matérias-primas. Além disso, as matérias-primas atingiram preços consideravelmente mais elevados alguns anos atrás, sem que houvesse qualquer espécie de revolta. Mais uma vez, o foco está errado, mesmo que a lógica seja reconfortante. É o sistema e sua fragilidade, e não os acontecimentos, que devem ser estudados, o que os físicos chamam de teoria da percolação, em que são estudadas as propriedades da aleatoriedade do terreno, em vez das propriedades de um único elemento do terreno. Como Mark Abdullahian, do Scientia Group, um dos prestadores de serviço que vendem análise preditiva para o governo norte-americano, os que foram incapazes de fazer o alerta, observou diante da questão do Egito, os formuladores de políticas públicas deveriam pensar sobre este tema como se estivessem em Las Vegas. No 21, se alguém conseguir fazer 4% a mais do que a média, estará ganhando muito dinheiro. Mas a analogia é falaciosa, é praticamente tudo aquilo a que me oponho. Não há 4% a mais no Egito. Não se trata apenas de um desperdício de dinheiro, mas da construção de uma falsa confiança, baseada em um enfoque errado. É sintomático que os analistas de inteligência tenham cometido o mesmo erro que os sistemas de gerenciamento de riscos, que não conseguiram prever a crise econômica, e oferecido exatamente as mesmas desculpas quando falharam. Os eventos extremos na política e na economia são imprevisíveis, e suas probabilidades não são cientificamente mensuráveis. Não importa saber quantos dólares são gastos em pesquisas, pois prever revoluções não é contar cartas. Os seres humanos nunca serão capazes de transformar a política e a economia na dócil aleatoriedade do 21.